Hoje a gente vai estudar essa revistinha, um livrinho. Ele é parte integrante de uma revista chamada Revista Minha, provavelmente da década de 80, 90, da editora Azul, que é da Abril, acredito eu. Tarô, conheça as cartas e tire a sorte. Cartas do tarô. É interessante que ele comenta uma coisa, eu não vejo o pessoal comentar, que é que o louco, ou o bobo também, ele corresponde ao coringa dos baralhos comuns. Algo a se pensar. Eu não costumo ver ninguém fazendo essa comparação, talvez porque existe até uma tentativa de diferenciar baralho de tarô e não fazer essa relação, mas no fundo parece que há uma relação bem forte entre o baralho comum e as cartas do tarô. Vamos ver isso mais pra frente. Será que é um preconceito contra o baralho cigano? Então, interessante também desse livreto que ele trabalha com os arcanos menores. E as figuras dos arcanos menores são o rei, a rainha, o cavaleiro ou soldado e o pajem, que também é sinônimo de escravo ou valete. Então são 4 figuras dos arcanos menores, que na verdade é uma figura a mais que o baralho comum, né? No baralho comum você tem o valete, dama, rei, e nos arcanos menores você tem o rei, a rainha, o cavaleiro e o pajem. Os naipes são os 4 tradicionais, né? Ele chama espadas de gládios, chama paus de bastões ou cetros, chama copas de taças, chama ouros de pentagrama ou moedas. Legal também nessa revistinha, né, é que ele confessa que a origem do tarô é desconhecida, né, e existem várias teorias de várias origens: egípcio, chinês, indiano, hebreu, medieval. E por que essas diversas origens? Porque a simbologia das cartas que o tarô traz, ela tem uma certa universalidade, né? Então, por isso existe essa possibilidade de você lidar com várias ideias ou sistemas de culturas diferentes para fazer comparação de origem do tarô, de provável origem do tarô. E aí vem a leitura dos arcanos, que também não é ruim não, é interessante para somar conhecimento. Ele mostra o plano divino, o plano físico, o plano intelectual dos arcanos, então é legal também para você ver essas facetas, esses movimentos dos arcanos, essas faces de cada arcano. A face que está exposta, a face que está íntima. Esse eu achei bem legal. E no final indica umas palavras-chave
traz também ideias de métodos de leitura. E esses métodos vão depender do tipo de pergunta, né? Então também essa importância do que perguntar, como perguntar, para que perguntar, para quem perguntar, por que perguntar. Então existem milhares de métodos. Então esses métodos podem ser escolhidos de acordo com aquilo que se quer perguntar. E aí ele dá exemplos de alguns métodos. O da resposta imediata, que seria você escolher um número menor que 23 e daí tirar as cartas a partir da primeira do bolo, contando o número que você escolheu. Em vez de sortear as cartas, você escolhe um número e na sequência a carta que sair a partir desse número vai ser a carta da casa do jogo. Então, esse da resposta imediata, né? Curioso também, que são as 5 cartas formando uma cruz que eu conheço e chamo, né, de peladão. Mas nessa revistinha não, nesse livreto não. Ele chama de jogo da resposta imediata. Sendo que a 5ª carta é a síntese, é a soma das outras 4 cartas. Então ele chama o caminho, que no peladão é o caminho, de juiz e o resultado de sentença. Um outro jogo que ele traz também é o jogo das 10 cartas, que me parece que é o jogo da cruz celta, mas ele não chama cruz celta, ele chama o jogo das 10 cartas. Sorteia as 10 primeiras cartas do monte, depois de embaralhar. Em vez de sortear, você tira as 10 primeiras e explica as casas e tudo mais. E aí, o que acontece? Como é um livreto, é muito interessante esse livretinho trazer os arcanos menores. Não só os arcanos menores, mas uma explicação interessante dos arcanos menores. Comparados a alguns livros, tem livros que trazem uma linha sobre cada arcano menor. Esse livreto não, esse livreto traz um conteúdo interessante para pensar também sobre os arcanos menores, algo que não é comum nos livros e nos estudos de tarô. E traz alguns métodos que trabalham com todos os arcanos, né, os 78. Um é arrumação e ferradura. Trabalha com a ideia também de passado, presente e futuro. São 3 ferraduras, né? Ele fala também da leitura das linhas energéticas que atravessam o diagrama das 3 ferraduras. E apresenta o conteúdo de cada linha. Também trabalha com a ideia com o jogo. Os 7 pares. São 2 semicírculos. Um dos arcanos maiores e um dos arcanos menores. Dá para ver o futuro próximo, mais ou menos em 3 meses, e ler as cartas aos pares, a primeira de cima e uma outra de baixo. Traz o jogo das fileiras também, são 6 fileiras de 7 cartas. Traz o jogo das 7 cartas, que é mais para pergunta de sim e não como resposta, trabalha com elas invertidas. E na verdade são 33 cartas esse jogo das 7 cartas. Usa os arcanos maiores e mais 11 arcanos menores.
Então, é um livreto interessante. Pena que não traz o nome, né, ou qualquer referência. Como é um material muito antigo que eu tenho, não sei se alguma folha se perdeu. Podemos pesquisar nessa revista minha, mas não traz nem referência bibliográfica e nem referência de quem escreveu esse trabalho. Então, por que eu trouxe esse livreto? Porque é um livreto simples, que acompanhava uma revista, né, e traz um conteúdo interessante de tarô, que às vezes a gente não vê nem mesmo em livros. Vamos dar uma lida na carta do Sol, que é a primeira carta da capa. E vamos dar uma lida também na última carta da capa, complementar então, que é o 2 de copas. Porque é interessante a leitura desse livro. O Sol, Arcano 18. Depois da passagem da Lua pelo firmamento, com suas assustadoras sombras cheias de incerteza e mistério, o Sol desvenda para a humanidade uma nova oportunidade, uma promessa de realização, de alegria interior e de sucesso pessoal. O Sol é luz e calor, reunidos numa mesma emanação, intenso, oportuno e reconfortante. Ele personifica o simbolismo do tarô, o arcano que proporciona as condições necessárias à renovação e à fecundidade do universo, mantendo de pé a promessa que cada novo dia representa. No plano divino, o Sol exprime a totalidade do firmamento, o céu. No plano intelectual, a figura do Sol se refere à verdade sagrada. No plano físico, este é o arcano da felicidade. Quando surge numa consulta, o Sol anuncia um período positivo, que será marcado por uma intensa atividade do espírito, graças à perfeita comunhão entre o consciente e o inconsciente, numa totalidade psíquica que possibilitará a plena interação do consulente consigo mesmo. Ele poderá tirar o máximo proveito deste momento, pois estará sendo permanentemente estimulado por uma energia benéfica e inesgotável. O mais poderoso dos arcanos indica o momento certo para desenvolver novos empreendimentos e levar adiante iniciativas que terão muita chance de serem coroadas pelo êxito, pois a sua atuação inteligente os conduzirá num ritmo progressivo e bem encadeado. O consulente se mostrará nobre, sincero e altruísta em seus relacionamentos. Se surgirem situações delicadas ou conflitos em sua vida, ele saberá enfrentá-los com a habilidade e o discernimento de um diplomata e poderá transformá-los em vitórias. Os consulentes somos nós. Para o amor, a mensagem do Sol é de triunfo, de aliança sentimental ou de reencontro com uma antiga afeição. O Sol é o Sol mesmo, né? Conhecer o Sol, se aproximar do Sol, estudar o Sol, observar o Sol, ajuda a entender esse arcano também. Essa é a leitura desse arcano nesse livreto, muito interessante. Significado resumido, que é onde ele coloca as palavras-chave: realização, felicidade, entusiasmo, sinceridade e prazer. O 2 de taças, ou copas, vai fazer parte com o Sol. O Sol foi a primeira carta dessa capa. E o 2 de taças é a última. A leitura de um arcano menor agora, para fazer
uma dança com esse sol. O 2 de taças é uma mensagem positiva para o consulente, anunciando a proximidade de um período de tranquilidade e harmonia. Em sua vida profissional, ele terá chances de progredir, assumindo novos cargos e recebendo mais atribuições que lhe renderão, primeiro, o reconhecimento de seus superiores e depois uma remuneração à altura. Este arcano também pode estar relacionado ao começo de uma nova amizade, que nascerá de um relacionamento baseado na cooperação mútua e desinteressada. Dependerá do consulente tornar o vínculo mais forte e duradouro. Para a vida conjugal, a predominância deste arcano simboliza um convívio feliz e favorecerá todos os projetos do casal. Desentendimentos e mágoas serão temporariamente afastados. Se o consulente for solteiro, mas estiver comprometido com alguém, a carta anuncia noivado ou casamento para breve. Mas para os solitários, o 2 de taças promete uma nova e arrebatadora paixão. Significado resumido: harmonia, tranquilidade, sucesso profissional, vida conjugal feliz, nova paixão. Leitura dos 2 de taças. Interessante.